Olá a todos vocês, boa tarde. Quem vos fala é o professor Sebastião e hoje eu irei falar para vocês sobre o plano de estudo tutorado sétimo ano do ensino fundamental. Irei falar para vocês desse volume 3 de 2021. Nós iremos hoje para a quarta semana, que fala sobre a colonização da América Espanhola, página 110. Então, vamos à página 110. Bom, chegando aqui na página 110, nós temos aqui, quarta semana, unidade temática, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. O objetivo, ou os objetivos de conhecimento são a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, conflitos, dominação e conciliação. Então, vamos à apresentação. A América Latina é formada por duas grandes colonizações, a portuguesa, que formou o Brasil e manteve unida até os dias atuais, até os dias de hoje, e a espanhola, que decidiu adotar uma administração descentralizada e de origem a diversos países que fazem fronteira com o Brasil, como a Argentina, o Uruguai e a Colômbia. Vamos conhecer um pouco como foi essa colonização da América Espanhola. Lembrando que a América e a Espanhola foram colonizados pela Espanha. Quando os primeiros espanhóis chegaram à América, encontraram sociedades indígenas complexas e usando uma grande quantidade de ouro, o que rapidamente chamou a atenção deles. Lembrando-se que a atividade econômica dos europeus nesse período dos reis absolutistas, que tinham todos os poderes em suas mãos, era o mercantilismo, ou seja, um Estado rico e poderoso é que tinha grandes quantidades de ouro, prata, pedras preciosas em seus cofres, né? Bom, o espanhol Hernán Cortés, por exemplo, liderou um exército para dominar o Império Azteca, que fica aqui, ó, nesse mapa aqui, olha, nessa região aqui, meio roxa, né? Aqui no mapa. Essa dominação ocorreu por dois motivos. A superioridade bélica dos espanhóis, que tinham armas de fogo potentes, e as doenças trazidas pelos espanhóis da América. Lógico que as doenças, né, igual está aqui, ó, acabou matando milhares de índios, pois seu sistema imunológico não tinha defesa contra essas doenças. Lembrando que durante a escravidão indígena na América Portuguesa, aqui no Brasil, a gente escuta muito falar, né, que o grande latifundiário, o dono lá, né, daquela grande fazenda, falava que o índio era preguiçoso. Não era. Ele adoecia muitas das vezes, olha, e acabava morrendo, porque o sistema imunológico dele não tinha defesa contra as doenças que o europeu trouxeram, como a rubéola, a cachumba, a gripe. Então, vamos continuar aqui, ó. Para aumentar a dominação dos povos indígenas, os espanhóis criavam intrigas entre as tribos locais, dividindo-os e colocando-os um contra os outros, ou seja, fazer uma tribo brigar com a outra e discutir, acabar brigando uma com a outra, né? Além disso, usava a mão de obra dos indígenas para conseguir seus objetivos. Os espanhóis adotaram uma administração descentralizada para aumentar a capacidade de colonização das terras conquistadas. Então, ele dividiu em vice-reinados e capitanias, que nós vamos ver aqui. Ó. O sistema adotado foi a criação de vice-reinados, vice-reinos e de capitanias gerais. Veja o mapa, a estrutura da América Espanhola, que está aqui do lado, os vice-reinados, o vice-reinado de Nova Espanha, a capitania geral de Cuba, aqui a capitania geral da Guatemala, o vice-reinado de Granada, a capitania da Venezuela, aí aqui nós temos o vice-reino do Peru, o vice-reino da Prata, né? E aqui a capitania de Cuba. Vamos continuando. Essa estrutura possui uma série de órgãos e setores que facilitavam o controle e a exploração. A sociedade colonial espanhola tinha uma estrutura rígida e bem organizada. Os reis e os capitães gerais eram representantes do rei na América, portanto, os cargos mais importantes das colônias. E eles eram enviados para esses cargos diretamente da Espanha. Não eram as elites aqui da América Espanhola que ocupavam esses cargos. Vamos lá. Havia também os chapetones, que podiam exercer importantes cargos políticos, como, por exemplo, os cabildos, chamados também
de ajuntamentos, que são que as câmaras municipais que controlavam as leis das cidades, nas cidades. Os chapetones eram espanhóis que migravam para a América para trabalhar e tinham direitos superiores aos outros, ou seja, estão chegando da Espanha. Abaixo deles estavam os criollos, que recebiam esse nome por serem filhos de espanhóis que nasceram e foram criados na América. Geralmente, eles eram que as elites latifundiárias, os grandes latifundiários, mas só que nasceram na América, diferente dos chapetones. Eles têm dinheiro? Tem dinheiro. Eles têm terra? Tem terra. Eles têm poder político? Não tem. Quem tem poder político? Os chapetones. Bom, eles também possuíam um grande poder econômico, tá aqui, ó, pois eram comerciantes, mas não podiam exercer cargos políticos importantes como os chapetones, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Abaixo dessa elite vinha aqui uma população livre, mestiça, que não tinha nenhum direito político, mas trabalhavam para se sustentar. Na base da sociedade colonial espanhola estavam os indígenas, que compunham a maioria da população e sofriam uma exploração enorme, pois faziam trabalhos forçados sem possibilidade de mudança. Eles eram explorados. Bom, esse trabalho era feito em duas modalidades. A primeira era a mita, que consistia em um imposto que deveria ser cobrado em forma de trabalho. Então, alguns índios eram sorteados para trabalhar de forma compulsória, obrigatória, forçada, nas minas para os espanhóis. E essa prática foi herdada dos incas e bastante explorada no contexto. Ou seja, a prática dos incas, mas eles o que ampliaram, utilizaram continuamente, eles quem? Os espanhóis, nessas regiões que eu mostrei para vocês, que são o quê? São as capitanias hereditárias e os vice-reinados aqui sob controle da América Espanhola. Continuando. Outra modalidade de trabalho era a encomenda, uma relação de trabalho que consistia em que o encomendeiro, o senhor, que recebia da coroa espanhola o território para explorar, e em troca deveria catequizar a população indígena que ali vivia, e esta, por sua vez, trabalharia para o senhor. Entenderam a relação? Mudar a cultura, principalmente a cultura religiosa dos povos nativos, e forçá-los ao trabalho dentro daquele latifúndio. Além disso, o trabalho é quase escravo, é semi-escravidão, tá? Além dessas duas modalidades, haviam também a escravidão africana, principalmente em locais que não havia mão de obra suficiente. Então, existiam escravos africanos, como na América Portuguesa, como ocorreu aqui no Brasil? Sim, mas em número não tão grande como aqui no Brasil, mas também pelo fato de que existiam o trabalho compulsório, forçado, né, quase escravo dos nativos aí da América Espanhola. Bom, para controlar a saída do ouro, foi criado o Conselho Real e Supremo das Índias, que ficaria responsável por controlar a circulação das riquezas na América e a cobrança de impostos. Foi criado também as casas de contratação na Espanha, que deveria receber em um porto único, é o sistema de porto único, né, para evitar o contrabando de ouro. Então, tinha um porto lá chamado Cádiz, na Espanha, onde é o chamado Porto Único. Saía de um único porto aqui da América, de cada vice-reinado, capitania geral, né? Ia para onde? Ia para Cádiz, da Espanha. Não podia ter vários portos na América Espanhola, justamente para haver essa fiscalização. Então, então foi criado também as casas de contratação na Espanha, que deveria receber um porto único para evitar o contrabando do ouro. No sistema de porto único, somente 2 portos poderiam receber mercadorias vindo da América, e aqui somente 3 portos poderiam enviar mercadorias. Então, nós temos essa relação, né? Principalmente Cádiz, ali na Espanha, recebiam esse ouro proveniente da América Espanhola. E aí vem as atividades. Vamos às primeiras questões. 1. Explique os fatores que levaram os espanhóis a dominarem os indígenas. Por que foi que eles dominaram os indígenas, né? Então, vamos ver aqui de novo. Quais fatores? Eles precisavam de quê? De mão de obra, né?
Então, acho que é interessante, né? Esse parágrafo aqui, mais precisamente aqui, olha, né? Essa parte aqui, para vocês entenderem por que eles utilizaram a mão de obra indígena, né? E, né, eu acho que ali já deva ser o suficiente para isso, tá? Então, vamos lá. 2. Leia a reportagem e responda as perguntas a seguir. Pelo menos 287 indígenas brasileiros, entre eles 13 Yanomami, já perderam a vida em decorrência do novo coronavírus, em um ritmo que se acelera. De acordo com o Comitê Nacional da Vida e Memória Indígena, foram 28 óbitos em todo o mês de abril. Já nos primeiros 8 dias de junho, o número triplicou, chegando a 89 mortes. A mais recente perda foi Paulinho Paiacan, líder Caiapó, de 67 anos, que faleceu nesta quarta-feira no Hospital Regional Público de Araguaia, no sudeste do Pará, onde estava internado desde o dia 9 de junho. Antes dele, no sábado, dia 13 de junho, um bebê calapalo, de apenas 45 dias, tornou-se o primeiro óbito registrado entre os indígenas do Xingu, no Mato Grosso. Há outros 2 casos confirmados da doença na região, de acordo com o Ministério da Saúde. E aqui está falando a fonte de onde foi retirado, né, essa reportagem. E aí vem a primeira pergunta. Qual a relação entre a questão do indígena atual e os indígenas durante a colonização espanhola? Eu acho que esse parágrafo aqui, olha, no finalzinho dele aqui, vai ajudar vocês a responder a essa questão. Vejam aqui o que acontece com o indígena em relação ao seu sistema de proteção do seu corpo, né? Contra vírus, bactérias e tudo mais. Leiam isso aqui, que vai ajudar vocês a responder essa questão. E vocês podem fazer um paralelo com os dias atuais. B. Por que há uma preocupação com as populações indígenas com relação às doenças contagiosas? Por que será, gente? Hein? Será que tem alguma palavrinha que nos ajude aqui na questão, assim, se a gente falar assim, de repente, imunidade? O que é imunidade? Né? Vamos pensar sobre isso, de repente, pode nos ajudar a responder a essa questão, que é a letra B aqui da segunda questão. C. O que poderia ser feito hoje para que essas doenças não afetem as comunidades indígenas? O que nós usamos hoje no rosto? Será que está havendo lockdown dessas tribos, evitando um pouco de contato? Vamos pensar aí quais, né, ações poderiam ser realizadas para proteger. Vacinação, talvez? O que vocês acham? Pensem e respondam a essa letra C da segunda questão. Vamos lá. A terceira questão fala da sociedade colonial espanhola, tinha uma estrutura rígida e sem mobilidade social, ou seja, que era a elite ali da terra, né, de origem espanhola, que era crioula, né, não poderia se tornar chapetone. Quem era chapetone, o crioulo, não era mestiço. Quem não era mestiço era o quê? Nativo. E assim vai, né? E tinha um escravo africano. Identifique e explique cada um desses grupos que compunham as sociedades. Eu já falei, né? E aí vocês têm que falar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos procurar aqui no texto, galera. Ó, chapetones, crioulos, população livre, mestiça, né? O nativo. Então, vocês vão ler daqui até aqui assim, mais ou menos, tá? Para vocês poderem responder essa questão. Bom, e aí na última questão, explique como eram as modalidades usadas pelos colonos para explorar a mão de obra indígena. No caso aqui, a mita, a letra A, e a B, encomenda. A letra A, a mita, ó, tá aqui, ó, mita, né? Que vai até aqui, ó, até contexto, ó. A mita, leiam isso aqui para ajudar vocês. E que era a encomenda, tá aqui, olha. Leiam isso aqui para ajudar vocês a responder a letra B da quarta questão. Então, gente, por hoje é só, ficamos por aqui. Semana que vem
penúltima semana, quinta semana do nosso PET 3 de História do 7º ano do ensino fundamental. Um grande abraço para vocês e até a próxima, galera!